Saúde a todos, irmãos, com a paz do Yahshua, que o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac, o Yahweh de Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 46. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei. Contexto da palavra. A consagração do sacerdote. Versículo 1. Para consagrá-los no meu sacerdócio, observe o seguinte: rito. Tome um bezerro e 2 carneiros sem defeito. Versículo 2. Pães sem fermento, bolo sem fermento, amassado com azeite, broas sem fermento, untada com azeite. Faça-os com flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo. Coloque-a numa cesta e traga também o bezerro e os 2 carneiros. Viu, Moisés? Versículo 4. Mande Moisés, Arão e os filhos dele ficarem junto à entrada da tenda da reunião e lave-os com água. Versículo 5. Pegue as vestes e coloque em Arão a túnica e o manto, o éfode e o peitoral, e amarre o éfode com o cinto. Versículo 6. Coloca Moisés o turbante sobre a cabeça dele, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Versículo 7. Pegue Moisés o óleo da unção e unja Arão, derramando o óleo sobre a cabeça dele. Versículo 8. Depois Moisés faça os filhos dele se aproximarem e vista-os com túnica. Versículo 9. E coloca nele o cinto e o gorro. Então o sacerdócio pertencerá a ele como direito perpétuo. Assim você, Moisés, a consagrará Arão e os filhos dele. Versículo 10. Leve Moisés o bezerro até a frente da tenda da reunião. Aí Arão e os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do bezerro. Versículo 11. Imole o bezerro diante de Javé, diante do Yahweh, na entrada da tenda da reunião. Versículo 12. Pegue Moisés uma parte do sangue do bezerro e com o dedo coloque sobre as pontas do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Versículo 13. Tome toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana, a gordura do fígado e dos 2 rins, com a gordura que o envolve, e leve para queimar no altar. Versículo 14. Queime fora do acampamento a carne do bezerro junto com o pelo e os intestinos, e um sacrifício pelo pecado. Versículo 15. Pegue Moisés depois um dos carneiros, e Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. Versículo 16. Imole o carneiro, pegue o sangue dele e derrama sobre o altar, por todos os lados. Versículo 17. Divida o carneiro em pedaços, leve as entranhas e as pernas
e coloque as duas coisas sobre os pedaços e sobre a cabeça. Versículo 18. Queime assim todo o carneiro, fazendo subir a fumaça dele sobre o altar. É um holocausto para Javé, para Iau. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Iau, para Javé. Versículo 19. Pegue Moisés depois o segundo carneiro, Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. Versículo 20. E molhe o carneiro, pegue um pouco do seu sangue e coloca sobre a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos dele, como também sobre o polegar da mão direita e do pé direito dele, enquanto o resto do sangue derrama sobre todos os lados do altar. Versículo 21. Em seguida, pegue Moisés do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, espalha sobre Arão e suas vestes, e sobre os filhos de Arão e suas vestes. Desse modo ficarão consagrados Arão e com as suas vestes, e os filhos dele com as suas vestes. Versículo 22. Depois Moisés pegue do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana, a gordura do fígado e os 2 rins, com a gordura que o envolve a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. Versículo 23. Pegue também um pão e um bolo untado em azeite, e uma broa da cesta dos pães, sem fermento, que está diante de Iau de Javé. Versículo 24. Sem fermento que está diante de Javé. Coloque tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos dele, para que eles façam diante de Javé, de Iau, o gesto de apresentação. Versículo 25. Em seguida, Moisés pegue todas as mãos deles, deixa queimar no altar, sobre o holocausto, como suave odor, a Iau, a Javé. É uma oferta queimada para Iau, a Javé. Versículo 26. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e faça diante de Javé o gesto de apresentação desse peito, e essa parte será a porção que cabe em você, Moisés. Versículo 27. Consagre o peito que vai apresentá-lo, também a coxa da porção que foi tirada do carneiro da consagração e que pertence a Arão e os filhos dele. Versículo 28. Isso tudo será uma porção perpétua que Arão e os filhos dele receberão dos filhos de Israel. Porque é o tributo tomado do sacrifício de comunhão que os filhos de Israel oferecem a Iau, a Javé. Versículo 29. As vestes sagradas de Arão serão herdadas pelos seus filhos, que vestirão quando for ungido e consagrado. Versículo 30. Durante 7 dias, o filho que tiver sucedido a ele no sacerdócio, as vestirá quando entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Versículo 31. Depois pegue o carneiro da consagração, cozinha em sua carne num lugar sagrado.
Versículo 32. Arão e seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está na cesta, à entrada da tenda da reunião. Versículo 33. Comerão a parte com que se faz expiação por ele. Quando for investido e consagrado, nenhum estranho ao sacerdócio poderá comer disso, porque são coisas sagradas. Versículo 34. Se uma parte da carne do sacrifício de consagração ou dos pães ficar para o dia seguinte, será queimada, não se comerá, porque é coisa sagrada. Versículo 35. E isso que você fará com Arão e os filhos dele, conforme tudo que ordenei você, Moisés. O rito da consagração dele durará 7 dias, viu? Versículo 36. Cada dia ofereça Moisés também um bezerro como expiação pelo pecado. Faça o rito de expiação sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado. Depois, unge o altar para consagrá-lo. Versículo 37. Faça expiação pelo altar durante 7 dias. Depois consagre desse modo. O altar será santíssimo. Tudo que nele tocar será santificado. Viu, Moisés? Contexto da palavra sacrifício diários. Versículo 38. Eis que o que você, Moisés, deverá oferecer sobre o altar, 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia perpetuamente. Versículo 39. Ofereça um dos cordeiros pela manhã e outro pela tarde. Versículo 40. Com o primeiro, ofereça 4,5 litros de flor de farinha, amassada com 1,5 litro de azeite de oliva refinado. Essa flor de farinha aqui, Moisés, é a farinha mais fina do trigo. E uma libação de 1,5 litro de vinho. Versículo 41. Pela tarde, ofereça Moisés o segundo cordeiro, junto com uma oferta e uma libação, como aquela da manhã, uma oferta de suave odor, queimada por Iau, por Javé. Versículo 42. Esse é o holocausto perpétuo por todas as gerações, na presença de Iau, que é de Javé, junto à entrada da tenda da reunião, onde me encontrarei com você, Moisés, para falar. Versículo 43. Aí eu irei me encontrar com os filhos de Israel. O lugar ficará consagrado com a minha glória, viu, Moisés? Versículo 44. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também a Arão e os filhos dele, para que exerça o meu sacerdócio. Versículo 45. Habitarei no meio dos filhos de Israel. Serei o Iau deles. Versículo 46. E eles reconhecerão que eu sou o Iau, o Javé, o Deus dele, que tirou do Egito para habitar no meio dele. Eu sou Iau, o Javé, o Deus dele. Iau aqui, porque o nome do Eterno é Iau. É o que o povo hebreu invocava o nome de Iau. E o nome do filho dele de Yauxa. E nós temos que invocar o nome do Iau, porque o nome de Iau não tem idolatria nenhuma. Que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac e o Iau de Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal, que todos tenham uma ótima noite, que possam todos dormir em paz
e levantar em paz. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, se isso Yau quiser.